Então, quando vocês forem orar, façam assim. Vão para o teu quarto, fecham a porta, ora em oculto e o Pai que vê em secreto vai te recompensar. Aí depois que ele dá essa instrução, ele traz agora um modelo de oração, e o modelo de oração é, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que está nos céus. E quando Jesus ora, ou quando Jesus ensina a orar assim, Pai nosso, ele está quebrando um paradigma tremendo. Porque Jesus é o primeiro. Até Jesus, ninguém ousou chamar Deus de Pai. Ele é o primeiro que diz Pai nosso. E quando vocês forem orar, vocês também podem falar assim, Pai nosso, porque embora vocês não sejam gerados por ele como eu sou, mas vocês foram adotados, então vocês são filhos por adoção, então vocês também têm o direito de clamar Pai nosso. Podem orar assim, Pai nosso que está no céu. Então, que coisa maravilhosa. Jesus quebra esse paradigma, ele é o primeiro a chamar de Pai, porque tem exatamente esta conotação de ser da mesma natureza. E, para além do mais, os fariseus, os judeus, de modo geral, quando falavam em Deus, Deus é um ser muito distante, Deus é um ser muito para além, ele é muito, metafísico mesmo, é muito para além, é muito para fora da nossa realidade, é muito distante, é o Deus de lá, é o Deus de longe, é o Deus distante. E nós não temos, vamos ser honestos, nós não temos lá tanto cacife assim para chegar perto dele e com tanta liberdade assim. Por isso eles se assustaram com Jesus, quando Jesus ensinou a orar assim. E Jesus diz, não, porque Jesus é a expressão exata de Deus e é o Deus Emanuel, por isso que o anjo revelou que o nome dele é Emanuel, Deus conosco, e por isso ele ensina a orar dizendo Pai Nosso. Podem orar Pai Nosso, porque ele é o Deus Pai que está nos céus, mas ele não é um Deus de longe, ele não é um Deus de lá, ele é o Deus presente, ele é o Deus já, ele é o Deus Emanuel, ele está aqui. Então vocês podem orar Pai Nosso que está no céu. Então, como filhos de Deus, por obra do Espírito Santo que nos convence e gera em nosso coração a convicção de que nós somos adotados como filhos de Deus, nós também podemos nos dirigir a Deus, assim como Jesus se dirigiu, chamando de Abba, Pai, meu Pai. Então, a primeira obra do Espírito Santo é a adoção, nos colocando dentro. Olha que coisa extraordinária, olha que obra fenomenal do Espírito Santo. Ele nos coloca dentro da natureza de Deus. Alguém que é de lá, alguém que é de fora, e alguém que é herdeiro de uma natureza adâmica, alguém que é herdeiro de uma natureza caída, de uma natureza pecaminosa, mas vem o Espírito Santo e nos coloca dentro da natureza de Deus. E como é que ele faz isso? Vocês já se perguntaram assim? Como é que ele faz isso? Como que o Espírito Santo faz isso? Ora. O Espírito Santo faz isso nos colocando para dentro de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Já observaram essa expressão de Paulo? Em Cristo? Em Cristo, que é uma expressão muito própria de Paulo. Paulo parece que gosta muito de usar essa expressão, em Cristo. Então, o Espírito Santo faz isso nos colocando para dentro de Cristo, que é a expressão que Paulo usa aqui, em Cristo. Se eu estou em Cristo, se eu fui inserido no corpo de Cristo, e aí Paulo discute isso na carta aos Coríntios, e ele chama isso de um batismo. Isso é um tipo de batismo. É o batismo em que nós somos batizados pelo Espírito no corpo de Cristo. Tem o batismo no Espírito Santo, que quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Jesus nos batiza
e nos batizou, quem já foi batizado no Espírito Santo, da maneira como nós pentecostais cremos, do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, fomos batizados no Espírito Santo por Jesus. Mas nós fomos batizados em Jesus pelo Espírito Santo. E o batismo nas águas, como vocês sabem, que fomos batizados ou somos batizados nas águas através do pastor. Então você precisa da figura, da pessoa do pastor que te mergulha no elemento chamado água. Mas para ser batizado no Espírito Santo, você depende de Jesus, que batiza o crente no Espírito Santo. Mas para ser mergulhado no corpo de Cristo, batizado no corpo de Cristo, inserido no corpo de Cristo, introduzido no corpo de Cristo, você precisa do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem opera esta obra, que Paulo chama aqui, em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele, o Espírito Santo, faz isto, nos colocando então para dentro de Cristo. O Espírito então nos identifica com Cristo. O que é que o Espírito Santo faz nesse processo? Ele nos identifica com Cristo. E aqui está o segundo ponto da nossa pregação. A segunda obra do Espírito Santo. A primeira é a adoção. A segunda é inclusão, porque o Espírito Santo nos inclui na pessoa de Cristo. Veja o versículo 4, Romanos capítulo 8, versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o Espírito Santo nos inclui na pessoa de Cristo. Mas preste bem atenção, olha o que Paulo está falando aqui no versículo 4. Paulo está falando assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só que eu chamo a atenção de vocês para o seguinte detalhe, presta atenção nesse detalhe, nós não satisfizemos as justas expectativas da lei. Se nós não satisfizemos em nós mesmos as justas expectativas da lei, então o que Paulo está falando aqui? Será que Paulo está exagerando? Ou será que Paulo está entrando em contradição? Eu te respondo, ele nem está exagerando, nem está entrando em contradição. Porque quando Paulo faz esse tipo de afirmação, não é pensando nele. Paulo faz esse tipo de afirmação não é pensando em mim, não é pensando em nós, não é pensando na humanidade, não é pensando nos homens. Paulo faz esse tipo de afirmação pensando em Cristo. Porque embora você e eu, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem André, nem João, nem Bartolomeu, nenhum homem na história da humanidade tenha de forma concreta e objetiva e pessoal em si mesmo, satisfeito as justas expectativas da lei, mas Cristo satisfez. Cristo satisfez e nós fomos incluídos em Cristo. E se nós fomos incluídos em Cristo, então Paulo escreve assim, como se nós mesmos tivéssemos feito, porque Cristo fez, se Cristo fez, nós fizemos, se Cristo é, nós somos, porque fomos incluídos em Cristo pelo Espírito Santo. E é por isso, meus queridos irmãos, que Billy Graham pregava e dizia assim na sua pregação, venha à cruz e seja salvo, porque todo aquele que crê já é considerado justo. Você só precisa crer. Creia. Creia e você vai ter segurança absoluta, porque todo aquele que crê já é considerado justo. Não porque eu seja em si mesmo. Eu sou justo, não porque sou em mim mesmo. Não porque eu tenha condições em mim mesmo, não porque eu tenha capacidade em mim mesmo, mas porque a justiça de Cristo foi imputada sobre mim.
Você é justo, meu irmão. A senhora é justa, minha irmã. Não porque você seja em si mesma ou em si mesmo, não porque você tenha capacidade para tal, mas porque a justiça de Cristo foi imputada sobre nós, foi imputada sobre você e, portanto, você é considerado justo diante de Deus. Então vejam, olha que coisa extraordinária. Ele nos incluiu na pessoa de Cristo. E Paulo já havia dito isto no capítulo 6, versículo de número 4, da mesma carta aos Romanos. Paulo está quase que repetindo o que ele já tinha falado. No capítulo 6, versículo 4, quando ele diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Algumas traduções diz: vivamos a ressurreição. Ou seja, olha o que Paulo está falando aqui. Nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. É obra do Espírito Santo. Isto é obra do Espírito Santo. Ele nos incluiu em Cristo. Estamos incluídos em Cristo por obra do Espírito Santo. Terceiro lugar. A terceira obra que o Espírito Santo opera. Ele opera libertação. Versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Estão acompanhando? Está claro? Está claro ou não? Está confuso? Não? Está claro? Porque se estiver confuso, eu volto tudo de novo. Aí você vai dizer: não, pastor, pelo amor de Deus, vai embora. Bom, é o básico do básico. Nós estamos falando de coisa muito básica, muito fundamental aqui da fé cristã. O Espírito Santo opera. Em terceiro lugar, a obra da libertação. Capítulo 8, versículos 1 e 2 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Fomos libertos. Ele nos livrou. Ele nos libertou. Tornou-nos livres. Ele nos salvou. Mas a pergunta é: ele nos livrou do quê? Ele nos libertou do quê? Ele nos salvou do quê? Pelo que Paulo está falando aqui, e pelo que Paulo está tratando aqui, o apóstolo São Paulo traça para nós pelo menos 4 pilares em que Jesus nos salvou, nos resgatou desses 4 pilares de morte. Primeiro, ele nos salvou da ira de Deus. Segundo, ele nos libertou da lei. Terceiro, ele nos libertou do poder do pecado. E quarto, ele nos libertou do destino da morte. Primeiro, ele nos libertou, nos salvou, nos livrou da ira de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Veja aí o que Paulo diz. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Então Paulo diz assim: olha, dessa ira de Deus que se revela desde os céus, pelo sacrifício de Cristo e pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, vocês estão livres desta ira.
Ele diz assim: ao invés de vocês pensarem em Deus como um Deus irado, ao invés de vocês olharem para Deus como um Deus iracundo, como um tirano, como um Deus ranzinza, um Deus perverso, um Deus cruel, um Deus déspota, um Deus que está sondando a vida, os deslizes, os pecados de vocês para passar a espada e condenar vocês, podem deletar isso da mente, do coração, do pensamento de vocês. E olhem para Deus não como um Deus irado, mas olhem para Deus agora como um Deus de amor. Ele é o Deus de amor. Porque pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, essa ira de Deus foi aplacada. E ele nos salvou da ira de Deus. Depois Paulo diz assim: ele nos salvou também, nos livrou também da lei. E a lei era o critério de Deus. A lei era o critério de Deus. E assim, vamos e venhamos. Aquilo que nós chamamos de o caráter de Deus. Mas esse caráter de Deus, se fosse para nós alcançarmos esse caráter de Deus pelo critério da lei, jamais conseguiríamos. É um patamar muito fora da nossa realidade. É um nível inalcançável. Ninguém na história, nem Abraão, nem José, nem Moisés, nem Jacó, nem, quem mais? Esther, Débora, nem Davi, nem Sansão, nem Jó, nem Daniel. Nem Daniel, que eu não sei se vocês já prestaram atenção, que a Bíblia fala de Daniel, fala de Jó, fala de Ezequiel, mas a maneira como a Bíblia fala de Daniel, da justiça, de como Daniel era um homem justo, é de uma singularidade que dá até a impressão que Daniel era um homem perfeito. A gente sabe que não era, claro que não. Só Jesus. Mas pelo tom, pela maneira como a Bíblia fala de Daniel, a gente tem essa impressão. Só que eu te digo hoje, nem Daniel, nem Ezequiel, nem Jeremias, nenhum dos profetas, nem João Batista, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, nem Paulo, nem Pedro, nem André, nem Silas, nem Bartolomeu, nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos, ninguém consegue alcançar esse nível. Pelos critérios da lei, não. E é por isso, meus queridos irmãos, que o apóstolo São Paulo, na carta aos Gálatas, vou pedir que você abra sua Bíblia aí, na carta aos Gálatas, capítulo 5, capítulo de número 5 da carta aos Gálatas. Vocês sabem que a carta aos Gálatas é um resumo, é uma sinopse, é praticamente uma introdução do que Paulo trata na carta aos Romanos. O que Paulo está tratando na carta aos Romanos é num aspecto mais teológico e mais sistemático e mais amplo. Então, assim, não é à toa que os grandes teólogos consideram a carta de Paulo aos Romanos como ela é mais do que uma carta, diz, a maioria dos teólogos diz isso, é mais do que uma carta. A carta aos Romanos é um tratado teológico. E Paulo começa esse assunto que ele trata aqui na carta aos Romanos, ele começa na carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas é uma carta com 6 capítulos, e ela é basicamente uma introdução, como eu já disse, ela é uma sinopse, ela é um resumo daquilo que Paulo vai falar de forma sistemática e ampla na carta aos Romanos. Porque na carta aos Gálatas, o que está acontecendo com a carta aos Gálatas? Uma introdução aqui rapidamente, só para vocês perceberem, entenderem o contexto aqui. Vocês sabem que a Galácia era uma região
Então, assim, a carta aos Filipenses é uma carta escrita à igreja de Filipos. Aos Efésios é uma carta escrita à igreja em Éfeso. E assim por diante. Mas a carta aos Gálatas não é uma carta escrita à igreja da Galácia. A carta aos Gálatas é uma carta escrita às igrejas da Galácia, porque era uma região. Tinham várias igrejas, pelo menos 4 igrejas ali naquela região. E a carta aos Gálatas, diferente das outras, Filipenses, Efésios, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º aos Coríntios, diferente dessas outras cartas, a carta aos Gálatas era para ser uma espécie de uma carta itinerante. Não era essa palavra que eu queria usar, não, mas vamos com essa por enquanto. Era uma espécie de uma carta itinerante, uma circular, essa palavra. Essa carta era para ser uma circular. Ou seja, não era para ficar restrita só a uma igreja, era para circular nas igrejas. Paulo escreveu essa carta para que essa carta circulasse nas igrejas. Com qual objetivo? Paulo soube que fariseus estavam se convertendo ao evangelho, estavam chegando na igreja e estavam causando a maior confusão na igreja, porque esses fariseus oriundos do judaísmo, que estavam se convertendo ao evangelho e eram fariseus extremamente sectários, legalistas, exigentes nos códigos, nas leis, na moral, eles estavam querendo impor sobre os gentios que também estavam se convertendo toda a bagagem da tradição judaica sobre eles. Então, por exemplo, eles queriam que os gentios se circuncidassem, mas circuncisão é tradição judaica, não é gentílica. Queria que os homens se circuncidassem. Queria que tocasse o shofar. O shofar era como se fosse... vocês, não sei das regiões que vocês vieram do Brasil, mas certamente conhecem o pessoal do interior, da roça, das fazendas, sabe aquele tipo de um berrante que o fazendeiro toca, o boiadeiro para tocar a boiada, é mais ou menos aquilo, não é bem aquilo, mas é mais ou menos aquilo, o shofar, aquele instrumento que o judeu toca nas suas celebrações. Para ler a Torá, tem que pôr pelo menos o quipá, que é aquele gorrinho, né, aquela touquinha que o judeu põe aqui no coco da cabeça para ler a Torá. Então, toda a bagagem, toda a tradição, toda a engrenagem judaica a gente vai trazer para cá. Então, assim, Paulo está pregando aí que Cristo libertou, só basta crer em Jesus e está tudo certo, Jesus já fez o sacrifício na cruz. Tá certo, Paulo não está falando errado, diziam eles. Tá certo, mas não é só isso. Nós temos que acrescentar, nós temos que agregar, nós temos que trazer junto com essa pregação de Paulo a nossa engrenagem judaica. Então ficou aquela questão mal resolvida na igreja, os gentios todos perdidos e confusos. E agora? A gente chega na igreja, aceita o evangelho que Paulo está pregando e pronto, está tudo certo? Ou a gente tem que passar primeiro por uma espécie de conversão ao judaísmo, para depois dessa conversão ao judaísmo, a gente se converter ao evangelho? Como é que a gente faz? Paulo ficou sabendo disso, aí Paulo toma carta, escreveu a carta aos Gálatas, uma carta itinerante, uma carta circular, como eu já mencionei, para circular nas igrejas da Galácia. E ele começa a combater. E o capítulo 5, que eu pedi que você abrisse aí, é o capítulo que talvez seja o que ele mais bate de frente nesse quesito, quando ele diz, ou a lei ou Cristo, na verdade é a epígrafe aqui do texto. E aí Paulo vai discutir dizendo o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Veja bem, aquela bagagem judaica, circuncisão, tocar o shofar, usar o quipá e fazer todo o ritual farisaico, judaico, Paulo chama de jugo de escravidão. Isso aí é jugo de escravidão. E foi para a liberdade que Cristo vos libertou, ficai firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Aí Paulo diz assim, versículo 2, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Olha o que ele diz, vocês que estão querendo se justificar na lei, estão desligados de Cristo. Vocês se desligaram de Cristo. Versículo 4, da graça vocês caíram, decaístes da graça, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé.
Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Qual é a conta aqui? O que Paulo está querendo dizer? A conta de Paulo é simples. A conta de Paulo é a seguinte: tudo que você e eu acrescentar àquilo que Jesus já fez na cruz, você está anulando a cruz de Cristo. Você não está só diminuindo a cruz. Você não está só limitando a cruz. É muito mais grave, muito mais complexo. Você está tornando a cruz inútil, inválida. Anulou a cruz. Você quer alguns exemplos? Eu dou. Cruz mais... Não, vou falar de copo com água, não. Cruz mais oração forte dos 370 bispos da igreja tal, não sei das quantas. É igual a 0. Anulou a cruz. Cruz mais o lenço ungido do apóstolo não sei de onde. É igual a 0. Anulou a cruz. Você quer ver uma coisa que muitos crentes são pegos no contrapé? Cruz mais batismo nas águas é igual a 0. Anulou a cruz. Pastor, eu achei que o batismo... você achou errado. Porque a cruz precede o batismo. A cruz é antes do batismo. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê, aí nem repete mais ser batizado. Quem não crê, não crê. Será condenado. Então, a cruz é antes. A cruz precede o batismo. Aliás, eu só cheguei ao estágio do batismo porque houve uma cruz antes. Eu só cheguei ao estágio do batismo porque primeiro eu criei. Eu só cheguei ao estágio do batismo porque primeiro foi gerado fé em meu coração. E esse evangelho me libertou da escravidão. E eu tão decidido por Cristo fiquei, que eu disse: eu vou descer as águas do batismo e darei o meu testemunho público e pessoal, que eu seguirei o Nazareno até as últimas consequências. Essa é a conta que o apóstolo São Paulo faz aqui. Vocês estão anulando a cruz, e aí Paulo diz assim, voltando aqui ao nosso assunto. Paulo diz assim: ele nos libertou da lei. Não há mais nenhuma dívida com a divindade. É por isso que a grande diferença entre religião... Qual é a grande diferença de religião e pregação do evangelho? Porque, sinceramente, eu não gosto muito que as pessoas falem: você é religioso. Porque tem uma conotação pejorativa. Mas, por outro lado, eu sou sim religioso. Sou uma pessoa de fé, uma pessoa que tenho as minhas crenças, eu tenho devoção, eu vou para a igreja. Nós estamos aqui num espaço religioso. Isso aqui é um espaço religioso. Carregamos um livro que retrata aspectos religiosos e tal. Qual a diferença de religião e pregação do evangelho? Porque assim, olha que coisa interessante. Tanto a religião como o evangelho, inicialmente, fala a mesma coisa. Inicialmente. A religião fala assim para você: não presta, você é pecador, você é miserável, você não está com nada. O evangelho diz também a mesma coisa. Você não presta, você é pecador, você é miserável, você está caído, você está desligado de Deus, você está afastado de Deus, o pecado te destruiu, o pecado te afastou de Deus, o pecado rompeu a sua conexão com Deus. O evangelho diz a mesma coisa que a religião fala. Só que aí a grande diferença está aí. A religião mostra o pecado, o defeito, o erro, você está caído, só que ela só fala isso para você, balança os ombros assim para você e vira as costas, vai embora, você se vira. Eu estou doente, um exemplo, tá? Não estou não, mas vamos supor que eu estou doente. Chego no consultório médico, o médico olha para mim, faz os exames aí, tá, fiz os exames. Aí o médico, tá doente, tá assim, pá, levanta da sala e vai embora. Eu falei: ué, e o medicamento, e o tratamento, e o remédio? Aí o evangelho se sobressai. Porque o evangelho diz assim: você é pecador, você é miserável,
Você está desligado de Deus. Aí você vai para o pó. Quando você está no pó quebrado, reconhecendo o seu pecado, seu estado deplorável, de distanciamento de Deus, você diz: pobre, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí o Evangelho vem com a boa notícia e diz assim: mas eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você está caído, mas Ele te levanta. Você foi rompido com Deus, mas é uma conexão maravilhosa pelo Espírito de Deus, e você pode se aproximar de Deus outra vez, pelo poder do Evangelho e pela ação do Espírito Santo na sua vida. Isso é maravilhoso. Ele nos libertou da ira, Ele nos libertou da lei, mas deixa eu caminhar aqui, porque senão eu fico só aqui. Ele nos libertou do poder do pecado. O poder do pecado. Essa força avassaladora que nos puxa, que é o tempo todo, essa força do pecado nos puxa. Ela quer nos condenar, ele quer nos afastar de Deus. E aí você, sendo açoitado por esta força avassaladora do pecado, que te puxa, que te separa de Deus, que distancia de Deus, vem em quarto lugar o que Paulo está pensando aqui: você está destinado à morte. E o salário do pecado é a morte. Em Romanos capítulo 5, versículos... Deixa eu voltar aqui, porque eu estava lá em Gálatas. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 11, olha o que Paulo diz. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Estão acompanhando aí? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler até o versículo 11. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Lembra o que eu falei aqui agora há pouco? Que ele nos salvou da ira, nos livrou da ira. Seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então ele nos livrou da ira, nos livrou da lei. Paulo fala isso lá no capítulo 3, ele nos livrou da lei, nos livrou do poder do pecado, ele fala no capítulo 6, e agora eu já entro no a quarta obra do Espírito Santo. Ele habita em nós. Quarto lugar, a obra do Espírito Santo consiste também agora em habitação. Ele habita em nós. Versículo 9.
Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Presta atenção nesse versículo, porque se a gente ler e ter o entendimento errado, se a gente ler errado e ter uma perspectiva errada do texto, a gente vai entender errado. Então, presta bem atenção no que Paulo está falando, como ele está falando. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato, ou se é, conforme a tradução do irmão ali, o Espírito de Deus habita em vós. Presta bem atenção para não pensar que Paulo está colocando em dúvida o fato do Espírito Santo habitar em nós, porque não está. Paulo não está dizendo, eu acho que o Espírito Santo habita. Talvez ele habita. Talvez ele mora. Não, Paulo está dizendo, ele habita. O Espírito Santo habita em vós. E eu quero ler um outro versículo paralelo a este. Claro que num outro contexto, mas eu quero ler porque reforça. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16, da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E mais uma vez eu chamo a sua atenção para o fato que Paulo não está colocando em dúvida. Ah, pastor, mas tem um ponto de interrogação. Paulo está fazendo uma pergunta. Sim, só que essa pergunta é uma pergunta de retórica. Você sabe o que é uma pergunta de retórica? É uma afirmação. É uma pergunta que não está necessariamente perguntando. É uma pergunta que, na verdade, ele já sabe a resposta. Ele já tem a resposta. Ele está fazendo uma pergunta provocativa. É uma provocação, é uma retórica. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele habita em nós. E o que é ser habitado pelo Espírito Santo? Ser habitado pelo Espírito Santo é estar sob a esfera de influência do Espírito Santo. Quer dizer, nós vivemos influenciados pelo Espírito Santo. Por que tem crente que vive assim como folha seca, levado para um lado e para o outro? Veja quem influencia ele. Ele está sob a influência de quem? Da carne ou do Espírito? Se ele estivesse sob a influência da carne, claro. Só maldade. As palavras é sempre maliciosas, sempre pensamento sempre turvo. Mas se eu vivo no Espírito, se eu sou habitado pelo Espírito, eu estou sob a esfera de influência do Espírito, eu sou influenciado pelo Espírito, eu estou sendo reconectado com Deus pelo Espírito. E aí temos que pensar também no contrário, que embora eu já acabei de falar, né? Mas pensar no contrário, que é os que andam na carne, o que está na carne. O que é estar na carne? Estar na carne é estar fora da influência do Espírito. E assim, a gente tem um negócio, né, de pensar em carne, quando fala carne, a gente sempre vai pensar em coisa, em pecado de ordem moral, sexual. Ah, não sei o quê, desejo carnal. A gente só pensa nisso. Mas quem está na carne está fora da influência do Espírito. Ô, meu irmão, de repente ele não tem nenhum problema com pecado moral, em ordem sexual, nenhum problema com isso. Mas ele anda mentindo, ele anda trapaceando, ele gosta de enrolar o outro, ele gosta de... Que influência é essa? É uma influência carnal, não é do Espírito. Porque quem está no Espírito, ou quem é habitado pelo Espírito, ele está influenciado pelo Espírito, sob a esfera de influência do Espírito Santo. E aí tem um texto que eu gosto muito dele, Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo diz assim: nós temos a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é pensar com os mesmos critérios que Cristo pensaria se estivesse em meu lugar.
Eu estou numa situação um tanto quanto embaraçosa. E eu estou sem direção. Como é que eu vou fazer? Bom, deixa eu pensar aqui. Se fosse Jesus aqui no meu lugar, viver nessa situação, como ele agiria? Ele tomaria a decisão A ou ele tomaria a decisão B? Bom, à luz do Evangelho, pelo que o Evangelho diz de Jesus, certamente ele tomaria a decisão A. Então eu vou tomar a decisão A. É assim que ele pensaria? É assim que ele agiria? É assim que ele se comportaria? É assim que eu faço. Eu vou falar uma coisa aqui, porque eu já estou calejado mesmo, então, mais um pouco. Eu fiquei horrorizado lá no meu país, no nosso país, no Brasil, com a quantidade de crente, que no perfil dele está lá, crente, cristão, conservador, pastor. Tem uns que nem esconde, bota lá o PR lá maior que o nome dele, pastor, bem na frente do nome. Mas o que essa gente estava escrevendo nas redes sociais, o que essa gente estava postando nas redes sociais, o que essa gente estava disseminando de mentira, de fake news em grupos de WhatsApp, eu digo, não é possível. Não pode ser. Exatamente, pastor Nivaldo, obrigado. O pastor Nivaldo está reforçando que Jesus veio desfazer, destruir as obras do diabo. Atos 10, 38 também que diz, né, que assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então assim, se Jesus veio desfazer as obras do diabo, o que eu tenho que estar me misturando com elas? O que eu tenho que estar me associando a elas? E cristão, não sou cristão, sou pastor, mas desse jeito. Jesus falaria isso? Jesus teria esse comportamento? Se Jesus estivesse aqui hoje, ele escreveria isso que você está escrevendo aí na rede social? Ele faria esse tipo de comentário que você está fazendo no Instagram do outro aí? Ele espalharia esse negócio aí que você está mandando para o grupo de WhatsApp? Outro dia eu fui obrigado a falar para o irmão mandou para mim uma profetada lá, uma mania de mandar profetada para a gente no WhatsApp, e tome, manda. Eu perdi a paciência com ele, falei, irmão, o dia que o irmão me mandar outra profecia aqui, eu bloqueei o irmão. Porque profetizando no WhatsApp, não sei o quê. E Deus agora se perdeu, que Deus não mais sabe falar mais com o povo? Será que Deus se perdeu, que não sabe mais falar? Agora Deus está, eu estou perdidinho, estou perdido, porque agora com o negócio de WhatsApp, manda um recado aí, ô Miguel, dá um recado lá, eles espalham lá pelos grupos, lá amanhã, transmissão direta, linha de transmissão, sei lá como é que fala. E pronto. Falei, irmão, pare com isso. E teve um negócio lá, que vocês nem sabem que eu vou falar aqui agora, já que eu estou falando mesmo, que o mundo vai acabar, porque eu não sei o que estava a gente morrendo e tudo. Irmão, e eu não fico tão chateado, eu fico, mas não é tão chateado com quem manda isso. Eu fico mais chateado com um crente que pega a mensagem lá do outro lado e fica todo trêmulo. Ai, meu Deus do céu, olha aqui a profecia. Você não está vendo, não? A irmã mandou me chamar, irmão. A irmã mandou me chamar, minha mãe, vizinha da minha mãe, mandou minha mãe me chamar para ir na casa dela, para poder falar, porque eu não estava dormindo mais à noite, porque o mundo ia acabar, porque as pessoas iam começar a cair no meio da rua, porque ia ter um apagão ia escurecer tudo, e as trevas, e não sei o que. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, que evangelho que a irmã leu? Que evangelho você creu? Que Espírito Santo mora em você? Ou que espírito, né? Porque santo é só um. Que espírito mora em você? Que mentalidade é essa? Que visão é essa?
eu estou habitado pelo Espírito Santo. Nós estamos habitados pelo Espírito Santo. Nós estamos sob a esfera de influência do Espírito Santo. Nós estamos reconectados com Deus pelo Espírito Santo. Nós não andamos na carne, nós não estamos sob a influência da carne. Nós temos a mente de Cristo, nós pensamos com os mesmos critérios de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, levante-se na presença de Deus, porque nós temos diante de Deus esta obra do Espírito realizada em nós. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Em quinto lugar, o Espírito Santo opera em nós uma obra que eu chamo aqui de nova disposição. Uma nova disposição. Versículos 5 a 9. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 9. O que ele diz aí? Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor, lembra que eu falei? Pendor, que é mentalidade da carne, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor, a mentalidade da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Há uma nova disposição. Há uma nova disposição que no versículo 5, Paulo chama de inclinação. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, os que se inclinam para o Espírito, os que têm uma nova disposição. Que nova disposição é esta? É uma inclinação para o Espírito. Há uma nova disposição em nós pelo Espírito Santo. Porque vejam bem, se em Adão havia uma disposição de rebeldia, de inimizade para com Deus, tem um livro do pastor Bruno Andrade que retrata bem esse assunto. A guerra contra Deus. A guerra contra Deus. Se em Adão você declara a guerra contra Deus, se em Adão você se desvia de Deus, se em Adão você se rebela contra Deus, declara guerra contra Deus, em Cristo Jesus é diferente. Em Cristo Jesus nós temos outra inclinação. Temos outra disposição, que ele diz no versículo 25 do capítulo 7. Romanos capítulo 5, ou seja, capítulo 5 não, capítulo 7, versículo 25. Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Quer dizer, no capítulo 3, Paulo fala da humanidade em Adão. Lá atrás, no capítulo 3, ele fala da humanidade em Adão, ou a partir de Adão, ou na perspectiva de Adão. Mas agora, Paulo está falando da humanidade em Cristo. A humanidade em Adão, ou na perspectiva de Adão, é essa, uma caída, rebelde, rebeliada contra Deus, desviada de Deus, não anseia por Deus, não quer Deus, não sabe? Mas a humanidade em Cristo, restaurada, reconciliada, reconquistada, é a humanidade em Cristo, que busca a Deus, anseia por Deus, deseja a Deus, clama a Deus, tem fome de Deus, tem sede de Deus. Isto é obra do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. Nós temos uma nova disposição. É por isso que o novo convertido, o novo cristão, quando ele se converte e passa a ser influenciado de verdade pelo Espírito Santo. A senhora é da Bahia, não é? Eu sou da Paraíba, da Bahia.
Os dois? Na Bahia. Então é baiana, mais baiana do que paraibana. Porque meu pai era baiano. Eu digo era que já faleceu, né? E baiano valente, e não sei o quê, que comigo é no facão, que não sei o que tem. Se converteu. Quando se converteu, mas amansou, o homem ficou manso. Manso. Que inclinação é essa agora? É uma inclinação, é uma nova inclinação. É a inclinação do espírito. Porque a inclinação da carne é o valente, é o briguento, tirador de satisfação. Eu não levo desaforo para casa, deixa eu terminar essa escola bíblica que o pastor Bruno vai ver só. Eu vou chamar ele e não vai ficar assim, não. Isso é a carne. Isso é a inclinação da sua natureza carnal, adâmica, caída. Mas a natureza em Cristo é outra. A inclinação pelo Espírito é outra. E isto é obra do Espírito Santo em nossas vidas. 6. O Espírito Santo opera em sexto lugar. Capacitação. Isso é obra do Espírito Santo. Capacitação. Versículos 13 e 14 do capítulo 8 de Romanos. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós somos empoderados pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, porque de repente eu estou falando tudo isso aqui, e alguém diz assim, sim, mas e como é que faz? E como é que eu faço? Como é que eu consigo viver assim? Como é que eu obtenho isso? Eu quero te dizer, meu irmão, não é mérito teu nem meu, é o mérito de Cristo e obra do Espírito Santo. Ele nos capacita. Ele nos capacita. Então vejam bem, Ele nos adotou, Ele nos libertou, Ele nos habitou, Ele colocou em nós uma nova inclinação e agora Ele nos capacita para isto. Nos capacita, nos energiza, nos empodera para isto e nós podemos viver tranquilos. Tranquilos. Porque é o mesmo Espírito que opera em nós, tanto querer como efetuar. Ele nos capacita. 7, último, eu termino aqui. Deixei a propósito por último. Santificação. Ele é chamado Espírito Santo. Por que ele é chamado Espírito Santo? Ele é chamado Espírito Santo porque é o Espírito do Santo. Quando Uzias morreu, Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Lembram disso? Capítulo 6 de Isaías. Os serafins estavam acima dele. Tinham 6 asas, lembram? 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam um para o outro, dizendo o quê? Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele é santo. E o Espírito é o Espírito do Santo, assentado em um alto e sublime trono. Por isso ele é o Espírito Santo, que nos santifica. E porque a sua principal obra é esta. Ser o número 1 em oftalmologia é cuidar de quem é número 1 para você. A santificação. Agora eu quero te dizer o seguinte. Santificação é obra de Deus operada pelo Espírito Santo na vida do crente. Então aqui não tem, mas lá no nosso Brasil tem um bocado de crente que faz questão de olhar para o outro assim de cima para baixo. Porque eu sou mais santo do que você. Eu sou santo, você não é. E aí tem gente que gosta de medir a santidade do outro ou o nível de santidade do outro pelo que ele está vestindo. Essa roupa sua não é de santo, a minha é.
Essa sua gravata não é gravata de gente santa. A minha que é. O seu terno não é um terno de gente santa. O meu terno é que é. E julgo o outro assim. Pelo estilo de vida, Eu não estou entrando aqui, nem quero e nem posso entrar nos méritos aqui da questão dos usos e costumes. Cada igreja tem, cada pastor, isso é competência do pastor, não a minha. Eu estou no mérito único, exclusivo, doutrinário. Estou falando doutrinariamente. Doutrina como uma base fundamental da fé cristã. E observando com vocês aqui que santidade não é você que é, nem eu, e nem ninguém aqui. Mas é Ele que nos torna santos. Nós fomos santificados. É Ele que opera em nós a obra da santificação. Deixa eu começar por salvação, justificação e santificação. É mérito único e exclusivo de Cristo conquistado na cruz do Calvário e operado por obra do Espírito Santo na vida do cristão. Santificação é obra de Deus operada pelo Espírito Santo na vida do crente. Deixa eu te dizer mais. Nas minhas últimas palavras, afirmo ainda: fora dos méritos de Cristo e da obra efetiva do Espírito Santo na nossa vida, ninguém é santificado. Ninguém. Não, pastor, eu oro 3 vezes por dia. Pode orar. Eu jejuo 3 vezes por semana. Pode olhar aí no caderno aí dos dízimos e das ofertas. De janeiro a janeiro, eu sou o crente mais fiel aqui nos dízimos e nas ofertas. Pode fazer o que você quiser, irmão. Você pode ser aquele religioso assim, rigoroso, impecável. Fora dos méritos de Cristo e da obra do Espírito Santo, você é só um religioso, só um religioso exemplar. Que, aliás, parabéns para o seu exemplo como religioso. Mas falta-te uma coisa, como disse Jesus ao jovem rico. Ainda te falta uma coisa. Quer se submeter ao jugo de Cristo. Porque ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É se submeter à obra dele, do Espírito Santo dele. Te falta isso, nos falta isso muitas vezes. Então, eu termino aqui dizendo, fora dos méritos de Cristo e da obra efetiva do Espírito Santo na vida do crente, ninguém é santificado. É Ele que nos santifica. É Ele que opera em nós a obra da santificação. Fomos santificados por Ele, salvos por Ele, justificados por Ele. Tudo é Ele em nós. Tudo é Ele que opera em nossas vidas. E assim nós caminhamos para a glória de Deus. Fomos adotados. Fomos incluídos. Fomos libertados. Fomos habitados. Adquirimos uma nova disposição pelo Espírito de Deus. Recebemos capacitação do Espírito Santo. E fomos santificados por obra do Espírito Santo em nossas vidas. Fiquem em pé comigo em nome de Jesus, irmãos. Oremos ao Senhor. Amado Pai, maravilhoso Deus, eu quero te dar louvor nesta oportunidade, Senhor, pela graça que me concedestes, pela graça que me confiastes, ó Pai, para compartilhar a tua palavra. Coisa que eu não teria condições de mim mesmo, sou incapaz, sou tão limitado, Senhor, e não teria a menor condição, mas pelo Teu Espírito Santo eu compartilhei com o Teu povo, com a Tua igreja, a Tua palavra, e eu te peço que esta palavra seja aplicada pelo Teu Espírito, Senhor, aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos cada vez mais, a entendermos cada vez mais, Senhor, que o Teu Espírito Santo opera em nós, e que nós tão somente precisamos abrir os nossos corações, deixar espaço para que o Teu Espírito Santo opere em nós, trabalhe em nós, efetue em nós a obra que Ele apraz. Nós te pedimos isto no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Amém.